Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu falo sobre o terceiro setor. Exclusivamente projetos sociais. Eu ensino pessoas a captarem recursos para os seus projetos. Então, gente, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um episódio aqui do Mais D Social com o tema: o que está faltando no seu projeto, né? O que está faltando na sua ONG para que ela possa ajudar mais pessoas. Porque um dos pontos que eu levanto junto com as pessoas que eu trabalho é sempre ter o questionamento. A gente tem que saber o que está acontecendo com o nosso projeto. A gente tem que se perguntar o que está acontecendo, o porquê não está acontecendo determinadas coisas. Porque às vezes é muito fácil a gente falar assim, o projeto tem um problema. Eu não consigo captar recursos. O meu projeto não tem voluntários. A gente faz vários levantamentos, mas a gente, ao mesmo tempo, não se questiona por que não está tendo, né, o recurso dentro do projeto. E, como eu disse, o recurso financeiro e o recurso de voluntários aí. Então, assim, a gente tem que estar se perguntando, porque, como eu disse, se a gente não se perguntar, a gente não vai ter as nossas respostas. E por que eu trago essa questão para vocês aqui? Eu não sei se vocês já foram um psicólogo. O psicólogo, normalmente, até eu estava conversando com uma amiga, e ela estava falando, caraca, eu não entendo o psicólogo, cara, ele só fica me perguntando, e aí? E por que você fez isso? Ele realmente questiona, ele não nos questiona, ele faz a gente nos questionar, porque aquela questão, a gente precisa de... Algumas das pessoas falam assim, Débora, obrigado pela sua dica, obrigada porque você me falou isso. Gente, muito dos pontos que a gente coloca aqui não são dicas, são estratégias para vocês colocarem em prática dentro do projeto de vocês, porque muitas das vezes a gente não pensa nessas coisas. Por isso que eu falo, a gente tem que se questionar, e eu me questiono muito, e é o que eu faço com vocês aqui. Então, a questão é, a primeira coisa que a gente sempre tem que se perguntar, gente, é por que da criação do projeto. Toda vez que eu falo com uma pessoa, toda vez que eu converso com um projeto, os projetos que hoje eu trabalho, eu faço esse questionamento. O porquê da criação do projeto? As pessoas acham que só porque criaram um projeto, elas têm que receber doações. E, na verdade, isso não acontece, gente. Não acontece a questão do projeto ficar assim, crescer de um dia para o outro. O projeto não cresce de um dia para o outro. O projeto não tem recursos de um dia para o outro. O projeto não tem resultados de um dia para o outro. Tudo é um processo, um trabalho que tem que ser feito. E, claro, esse trabalho não é simplesmente vou fazer. Eu gosto muito importante a gente ter aquela respostinha, aquela perguntinha. Fazer o bem tem que ser bem feito. Não dá para fazer o bem só por fazer. O bem tem que ser feito bem feito. Porque senão você não consegue fazer as coisas direito. E essa é a questão aqui dentro dos projetos. Os projetos crescem porque o trabalho está sendo bem feito. Não é porque é bem. Eu estou fazendo o bem. Não, gente. O bem tem que ser bem feito. Senão ele não é feito. Fica ruim as coisas. E claro também que eu gosto sempre de lembrar vocês que a questão não é ser bem feito, tem que ser perfeito, tem que estar perfeitinho, não, gente, porque se tiver perfeitinho, a gente nunca vai fazer, porque a gente nunca está perfeito. Então, eu sempre digo, vai fazer. Se não der certo, pensa e depois a gente manda ver de novo. Por isso que a gente tem que ter aquele processo de avaliação e monitoramento dentro do projeto. Se não houver isso, gente, não dá para um projeto ser feito. Deixa eu ver pertinho aqui. Rosimão, é isso, Rosimão? Desculpa, acho que é isso. Ele falou aqui que é uma grande verdade. Sim, gente, é uma grande verdade realmente. A gente tem que fazer as coisas bem, a gente tem que ter uma avaliação, monitoramento, a gente tem que entender o que a gente faz. Porque se a gente não entender, as coisas não acontecem. E a questão que eu já falei para vocês aqui algumas vezes é aquela coisa, planeja, gente, tem que se planejar. Muitas pessoas falam assim, Débora, para que eu vou me planejar? Sempre que eu me planejo, as coisas dão errado. E, gente, isso é bom. Porque a gente sabe que se deu errado é porque a gente não planejou bem feito. E claro, tem coisas que às vezes não acontecem, mas a gente também tem que ir a fundo para ver o porquê que não aconteceu determinadas coisas. E é muito importante. E isso é uma verdade dentro do nosso projeto. Isso é o primeiro ponto quando a gente fala, eu preciso ajudar mais pessoas. Mas como a gente vai ajudar mais pessoas do nosso projeto? Às vezes, pequenas coisas que a gente deixa de fazer no nosso projeto fazem com que a gente não consiga ter mais pessoas colaborando. Não consegue ter mais pessoas, beneficiários dentro da instituição. Então, por isso que eu falo para vocês, a gente hoje faz coisas que não são dicas, são estratégias que muitas das vezes, isso que eu falo para vocês, muitas das vezes, as pessoas normalmente cobram para fazer esse tipo de coisa. E a gente está fazendo aqui para vocês, cara, vamos falar mesmo. E eu falo muito porque eu trabalho com essa relação.
Eu vejo hoje alguns projetos que a pessoa fala assim, Débora, você fala de um jeito que eu nunca tinha reparado, porque essa é a questão, gente. A gente está falando de projetos que hoje está aqui, na base. Eu sou projeto base. Eu sou a galera ali de base. Muitos projetos pequenos que eu trabalho hoje. Por quê? Porque é o que eu gosto. Galera ali da base. Isso é importante. Então, a gente tem que pensar nesse primeiro ponto. O porquê da existência do projeto. Pensa e vê se o projeto está fazendo aquilo que ele resolveu fazer. E, claro, não simplesmente resolveu fazer. A gente tem que fazer coisas que estão relacionadas com realmente a realidade do terceiro setor. A realidade direcionada às organizações sem fins lucrativos. Eu pergunto muitas das vezes o porquê da criação do projeto, porque as pessoas gostam de responder assim, eu criei meu projeto porque eu vi as pessoas ali ociosas, eu vi as pessoas ali tão sedentárias, eu vi as pessoas ali... A gente bota assim a questão que não está realmente profundo na realidade de uma organização sem fins lucrativos. Esse é o primeiro ponto. E quando eu digo, gente, profundo, eu digo que se você criou o seu projeto, e a gente diz hoje ONG, o que significa uma ONG? União de pessoas. Mas eu gosto de falar não só de ONG, mas como projeto, que muitas das vezes são projetos que não estão legalizados. Então, assim, por que se criou um projeto? O projeto é a união de pessoas em prol de uma comunidade ou de fins sociais. E quando a gente fala de fins sociais, de uma comunidade, a gente já aponta uma demanda, a gente já aponta um problema que a gente quer resolver. E esse problema que a gente quer resolver tem que envolver o nosso desenvolvimento como ser humano dentro da nossa sociedade. Isso é um ponto fundamental. Como assim, Débora? Como assim você está falando com o desenvolvimento do ser humano? Gente, se eu hoje crio um projeto relacionado para habitação, moradia, eu não estou fazendo uma casa bonita para uma pessoa morar, não é isso. Eu estou fazendo uma moradia digna a uma pessoa. Essa pessoa vai ter uma casa que não entra lama, essa pessoa vai ter uma casa que não vai entrar rato, essa pessoa vai ter uma casa onde é arejada com uma janela, com uma porta, essa pessoa vai ter uma casa que não fica pingando na cabeça dela. E isso, gente, a gente fala de pertencimento realmente, de que a pessoa ela merece ter uma casa apta para ela viver como ser humano. E isso faz com que ela desenvolva os outros aspectos, porque ela entende que, hoje eu com essa casa bonita, eu sei que eu posso comprar coisas bonitas para essa casa. E para que eu possa comprar coisas bonitas para minha casa, eu preciso de um emprego. E de um emprego, eu preciso me fortalecer, eu preciso ter conhecimento para conseguir um emprego. Olha quantas coisas acontecem com uma reforma de uma casa. Entendeu o sentido da coisa? Não é simplesmente uma casa bonita. É a pessoa se identificar, entender que ela merece aquela casa e ela merece ter tudo e muito mais. Então ela começa a entender que ela vai atrás das suas necessidades realmente. E aí vem o contexto. Agora eu vou precisar de um emprego, agora eu vou precisar de outra coisa. Isso tudo, gente, a gente está envolvendo toda a sociedade, porque ela vai procurar um emprego, isso vai gerar economia. Ela vai pensar, cara, por que eu nunca tive uma vida digna? Por que eu nunca tive uma casa? Por que as nossas casas entram lamas? Calma assim, cadê essa questão de políticas públicas que eu entendi dentro do meu do projeto que eu participava? E isso quer dizer desenvolvimento, gente. E aí a gente não estamos mudando cabeça, estamos simplesmente abrindo a mente dessas pessoas, que não é só essas pessoas não, gente, a gente também. Porque quando a gente entra num projeto, e hoje, estando dentro do projeto, eu conheço cada vez mais coisas. Por isso que eu digo, é um compartilhamento de conhecimento. Eu entendo, vocês entendem, eu aplico coisas, vocês aplicam coisas, e a gente vai crescendo mutuamente. É aquela questão. E isso é importante para o crescimento do projeto e para que o projeto consiga atender mais pessoas. Isso é importante. Então, essa pergunta, gente, o porquê da criação do projeto, a gente tem que sempre focar qual é o problema social que eu quero resolver. E aí, esse problema social faz com que eu desenvolva mais coisas dentro do projeto. Faz com que eu como gestora, ou pessoas dentro do projeto, consigam identificar o que precisa crescer dentro do projeto. O que a gente precisa mudar para que a gente possa atingir os nossos objetivos. E como eu falei, o nosso objetivo está o quê? Naquele contexto da criação do projeto. Aquela pessoa conseguiu um emprego, aquela pessoa viu que ela agora ela realmente é uma pessoa digna, como qualquer outra pessoa da sociedade, ela entendeu quais são os seus direitos e seus deveres,
Isso é importante no projeto. E assim a gente amplia o nosso projeto. E quando a gente faz isso, gente, significa que pessoas dentro do projeto estão vendo o nosso valor. E aí a gente vai ter que botar esse valor para fora do projeto. Porque é importante que pessoas fora do projeto identifiquem o que nós estamos fazendo dentro do projeto. Porque um projeto vive de doação. E claro, não somente de doação, mas a gente vive de pessoas colaborando cada vez mais com a nossa instituição. E aí, isso é um ponto que a gente vai citar aqui também, tá? Deixa eu só ver se tem perguntas aqui, porque eu falo pra caramba e dar boa noite aqui pra vocês. Leandro, Sérgio, tudo bem, gente? O Abílio aqui, já falei com ele. Aqui o pessoal, Michele, aqui o Igor, Zanilza. Acho que é isso. Zanilza, boa noite, gente. Aqui eu tenho Chepetô. Ih, gente, Chepetô Merti. Ih, gente, isso é muito complicado isso pra mim. Esses nomes tudo coladinho, isso me deixa nervosa. Boa noite, gente. Que bom vocês estarem aqui com a gente. Então, isso é muito importante a gente pensar dentro do nosso projeto. E aí, vamos pensar, agora que eu entendi já o porquê da criação do projeto, eu já sei o que eu quero fazer, eu já sei quais os objetivos que eu tenho que alcançar, que tem a ver com os meus objetivos, lá na frente, o problema social que eu quero resolver. Isso é importante, porque não tem como eu atingir objetivos, não tem como eu ter resultados, se eu não sei quais resultados que eu tenho que atingir. Então, isso é importante. Então, se eu falo sobre educação, se eu falo sobre a saúde, se eu falo sobre assistência, se isso está envolvido no meu projeto, eu tenho que pensar, eu estou falando com um projeto que fala com pessoas com câncer. Ok, quais são os meus resultados? Alguma pessoa já foi curada? Entendeu? Quantas pessoas... A gente não trabalha com cura, gente. A gente não tem isso. A gente trabalha com encaminhamentos. Quantas pessoas já foram encaminhadas para os grandes hospitais? A gente não trabalha com encaminhamento. A gente trabalha com a questão de abrigo. As pessoas vão lá, vão dormir enquanto estão fazendo o tratamento. Quantas pessoas vocês atenderam nesse período que elas estão fazendo o tratamento? Isso são resultados. E isso, gente, é importante. Porque, como eu disse, por que eu fiz esse projeto? Que as crianças vêm com os pais, dormem aqui no projeto e elas vão fazer o tratamento em outros lugares. Porque normalmente as pessoas não tinham como vir, porque elas não tinham onde ficar. E hoje o meu projeto faz isso. É uma moradia para as pessoas que vão fazer um tratamento. Tem a ver com saúde, gente? Claro que tem. Tem a ver com assistência? Claro que tem. Então, isso é importante. Quantas pessoas já passaram pelo seu projeto? E isso é importante porque sem o seu projeto, essas pessoas não poderiam fazer o tratamento na sua cidade. E isso você tem que mostrar para as pessoas. Quantas pessoas deixaram de fazer tratamento porque elas não tinham recursos para se manter durante esse período nesse local. Então, a gente tem que falar sobre isso, gente. Isso é importante. Por isso que é importante a gente entender sobre o nosso projeto. Isso é muito importante para que a gente possa falar para as pessoas a importância do projeto para a sociedade. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, é entender a questão do recurso. A gente fala muito sobre a gente não tem recurso financeiro, a gente não tem recurso financeiro, a gente não tem recurso financeiro, só que não é apenas recurso financeiro que o projeto precisa. O projeto precisa de recursos financeiros, mas ele também pode ter recursos de produtos e serviços, onde faz com que a gente deixe de gastar os recursos da instituição. Então, assim, a gente está ali pagando luz, água, telefone, tem que comprar cesta básica, tem que comprar um monte de coisa. Mas se a gente ganha cesta básica, se a gente ganha edredom, se a gente ganha leite, a gente deixa de gastar. E esse deixar de gastar faz com que o que a gente já tem possa ser direcionado para outros gastos da instituição, ok? Outro ponto aí que a gente tem é a questão do nosso voluntariado, que é o nosso recurso, eu acredito, tá, gente, que é um recurso mais importante que a gente tem dentro do projeto. Por que eu acho que é o mais importante? Porque são pessoas que estão dando a sua habilidade, seu tempo. Muitos projetos não conseguem fazer as suas atividades se não tiverem esses voluntários. Então, assim, eu não tenho recurso para pagar um profissional, mas eu tenho voluntários que fazem com que esse maquinário funcione, para que esse maquinário possa continuar acontecendo. Então, isso é importantíssimo. São pessoas que acreditam no projeto.
Então, assim, essas pessoas que acreditam no projeto divulgam o projeto gratuitamente. E através desta divulgação, a gente consegue ter os recursos, mais uma vez, de mais pessoas colaborando como voluntários, mais pessoas contribuindo com produtos, serviços e espaço físico. E, por último, mais pessoas contribuindo financeiramente com o projeto. Então, gente, olha aí os recursos que nós temos e normalmente a gente só pensa só no recurso financeiro. Eu vejo que, conversando com algumas pessoas, que muitas pessoas pensam no recurso financeiro, mas, como eu disse aqui no comecinho da nossa live, a gente quer saber do impacto que a gente faz. A gente quer fazer a diferença. Por isso que a gente está falando da nossa live de hoje com o tema como eu posso ajudar mais pessoas. Que a questão é o que está faltando para eu ajudar mais pessoas na minha ONG. Então, isso é um contexto. A gente precisa de recursos, sim, a gente precisa do recurso financeiro. Mas o primeiro ponto é que o fundamental de tudo que a gente faz hoje mesmo, dentro da nossa instituição, é realmente desenvolver pessoas. É mudar a sociedade onde nós estamos. E isso é um foco principal aqui sobre a questão da captação. Eu não capto recurso só para captar. Eu preciso realmente do recurso. Mas esse recurso vai fazer com que eu atenda mais pessoas, para que eu possa atender mais animais, para que eu possa fazer um trabalho legal com a natureza, com o meio ambiente, essa questão, entendeu? Então, assim, a gente quer realmente um impacto social, a gente quer desenvolver a sociedade. Mas, claro, está faltando o recurso financeiro. Mas, gente, o recurso financeiro só não está chegando porque a gente vai falar de alguns pontos aqui que a gente precisa desenvolver, tá? Para que a gente possa atender cada vez mais pessoas dentro do nosso projeto. É aquela questão, não só pessoas, mas os animais e assim por diante. E claro, como eu gosto sempre de dizer para vocês, quando a gente trabalha com o meio ambiente, assim com a flora e a fauna, que é a questão mesmo dos animais, da flora, e como se diz, e pela natureza, floresta, esse tipo de coisa, a gente tem que pensar que não é só porque a gente está trabalhando com os animais, ou com a questão do meio ambiente, de terra, de planta, que a gente não está falando da sociedade, tá, gente? A gente tem que pensar nisso. Porque a gente fica pensando muito na questão de que a gente vai ajudar pessoas, e a gente às vezes esquece dos animais, mas não entenda que tudo está envolvendo o crescimento da sociedade. Porque os animais nas ruas, isso prolifera. Isso vai ter mais animaizinhos nas ruas. E quando a gente fala de um abrigo de animais que tá ali pegando, trazendo esses animais, a gente também está falando do contexto de empatia, a gente está falando do contexto também da responsabilidade com os animais, com a responsabilidade na questão da natureza, e tudo isso envolve pessoas, gente. Para pensar. É um crescimento da sociedade no todo, é o desenvolvimento do ser humano. Então, assim, a gente tem que ir mais a fundo, às vezes, no que a gente fala, do que a gente percebe aí na questão da sociedade e na questão dos outros projetos que a gente tem aí, entendeu? Deixa eu ver aqui que o pessoal tá fazendo pergunta, gente, e tava lá embaixo. Aqui o Zanil Zaventura. Zanil Zaventura perguntou, tem uma biblioteca comunitária pequena, não temos CNPJ, sem problema nenhum, tá, Zanilza? Vocês podem ter uma biblioteca, isso é um projeto social que você está desenvolvendo a leitura, você está desenvolvendo a criatividade, você está desenvolvendo aí a questão do amor, né? A escrita pode ter esse contexto também, e do conhecimento, porque a gente sabe que hoje a gente tem a internet, mas há uns 10, 15 anos atrás, vou botar até mais aí, a gente tinha que pesquisar em livros, e hoje tem pouquíssimas crianças leem livros e sabem pesquisar aí nos livros e no dicionário. Mas é importante que a gente aí entenda essa questão, que é muito importante que você está fazendo também, essa questão do conhecimento, essa questão da educação, mas não tem problema nenhum você não ter CNPJ. Hoje tem projetos coletivos, né? Vamos colocar assim, com o nome certinho, que não tem o CNPJ, que são os coletivos, mas tem editais, tem essa questão de pessoas que acreditam no projeto, que contribuem com o projeto, mas precisa meio que se organizar também para mostrar a credibilidade da instituição. Mas não tem problema nenhum. Mas se você quiser ampliar a captação, esse tipo de coisa, você tem que realmente fazer o seu CNPJ. Mas se não for uma necessidade, sem problema nenhum. Participei de uma rede... Opa! Desculpa, gente. Peraí, botei aqui no lugar, que caiu aqui o celular. Participamos de uma rede nacional de bibliotecas. Show de bola, legal, muito bom mesmo. Parabéns aí.
Então, gente, tem essas questões. Deixa eu ver aqui, o Abílio perguntou, estou firmando parceria com o comércio da região. Legal, muito bom, sim, isso é verdade, é bom. Muito legal, Abílio. Eu sempre falo para vocês aqui dessa questão. É importantíssimo, gente, a gente fazer, ter um relacionamento com a nossa comunidade, ter um relacionamento com o nosso comércio local. E, gente, quando eu falo com a comunidade, eu não digo só a comunidade de favela, não, tá, gente? Vocês têm que entender que não é favela. Eu falo da comunidade, o entorno mesmo do projeto. É importante que as pessoas conheçam o projeto, porque muitas das vezes essas pessoas que estão em torno do projeto vão fazer com que o projeto rode. A questão de eventos, a questão de bazares, de brechó, de doações, de falar sobre o projeto, acontece através da própria comunidade, do entorno da instituição, para depois a gente fazer mesmo a expansão da instituição. Mas a gente normalmente pensa assim, fora da nossa caixinha, né? Fora ali do nosso espaço, vai para muito longe e as pessoas que estão perto da instituição pouco nos conhecem. Então, a gente tem que fazer com que as pessoas perto da instituição conheçam o projeto e, claro, ao mesmo tempo, ou depois, tá, gente? A gente fazer com que outras pessoas fora ali do nosso entorno conheçam o projeto. Mas é sempre bom a gente fazer pessoa aqui no nosso entorno e depois as pessoas fora. Ou as pessoas do nosso entorno e também as pessoas de fora, tá? Porque é muito esquisito a gente, às vezes, chegar num projeto e a gente perguntar. Eu fui numa instituição que eu perguntei mesmo, olha, eu estou procurando um projeto X. Não conheço, não. Eu falei, como assim não conhece? Caraca! Aí eu fui perguntando, cheguei na rua do projeto, gente, sem mentira nenhuma. Eu cheguei na rua do projeto, devia ter uns... Eu subi a ladeira, assim, devia ter uns, sei lá, uns 30 metros subindo a ladeira. Aí eu perguntei para vocês conhecem o projeto tal? O pessoal, cara, nunca ouvi falar nisso. Eu falei, gente, como assim? Aí eu fui andando, aí eu passei por uma barraquinha, aí eu perguntei à senhora, você conhece o projeto tal? Aí ela, é da fulana. Aí eu falei, é da fulana. Ah, vai aqui, ó, sobe mais um pouquinho aqui, passa umas 4 casas, você tá lá. Eu falei, tá. Aí cheguei lá no projeto, eu já reclamei quando eu cheguei. Eu falei, cara, fulana, ninguém conhece o projeto. E segundo, não tem uma plaquinha. Não, Débora, a placa é muito caro. Cara, põe uma faixa. Poxa, eu vi lá na frente, lá no comecinho da comunidade, que tem um cara que faz faixa. Vai lá e pergunta a ele se ele pode fazer uma faixa gratuita e coloca embaixo quem deu a faixa para fazer propaganda, qualquer coisa assim. Mas ninguém sabe quem é você. Ninguém sabe onde é o projeto. Aí ela, se você tivesse perguntado por mim, você ia saber. Eu falei, cara, mas o projeto não é você. O projeto não é você. Você tem que desvincular essa relação de você e o projeto. Ah, não, então tá bom, eu vou começar a fazer isso. Aí depois ela botou uma plaquinha. Mas isso também é importante, gente. Eu digo sempre para as pessoas também que isso também é fundamental, gente. O projeto não é você. Você pode ser fundadora do projeto, mas o importante é que o projeto seja um legado seu. O que é um legado seu? Que o projeto continue eternamente, mas você não está dentro dele. Foi o que aconteceu no projeto onde eu trabalhava. O projeto hoje tem 25 ou 26 anos, alguma coisa assim. E a fundadora mesmo, foram várias fundadoras, né, no projeto, mas a pessoa que pensou, realmente, que pensou lá e falou, cara, o projeto tem que acontecer, tem que ser assim, 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 assado, era uma senhorinha. E quando eu cheguei no projeto, eu fiquei nesse projeto quase 8 anos. Quando eu cheguei nesse projeto, acho que eu vi essa senhorinha umas 5 vezes só. Muito pouquinho, porque ela só ia nas reuniões, realmente, porque ela era muito senhorinha. Mas todo mundo falava dela. Ah, fulana de tal, fulana de tal, fulana de tal, fulana de tal. Todo mundo sabia quem ela era. Então, toda vez que a gente perguntava, mas o projeto tal... Ah, dona fulana de tal foi a presidente, foi a fundadora, que não sei o que... Falavam dela. Mas ela não era o projeto. O projeto era X. Ela era Y. Então, é importante a gente também entender isso. É o projeto e você é você. Por que também a gente pensa nesse contexto, gente? Porque na hora da gente falar dos nossos problemas que a gente tem aí no mundo afora, sobre os nossos direcionamentos, o que é esse direcionamento? Sobre política, sobre religião, sobre crenças. Se a gente fala como eu, Débora, falo, automaticamente as pessoas vão associar com o projeto que eu faço parte. E aí aquela questão, fulana de tal gosta do partido X. Ela é do projeto Y. Então, o projeto Y também gosta do partido Y. Eu não vou doar para aquela porcaria ali, não, porque é a favor daquele político. Aí a gente pensa naquela coisa. Eu sou a favor do político. O projeto, gente, ele não tem partido político. O projeto não tem religião. O projeto não tem essa questão, não tem esse diferencial sobre crenças, sobre religiosidade, sobre gênero. Ele não tem isso.
projeto é totalmente neutro do meu pensamento. Então, por isso que é importante a gente separar, tá, gente? E isso tem a ver, gente, com muitas das vezes o porquê que eu não consigo atender mais pessoas dentro do projeto. Ok? Então, vamos lá. Voltando aqui para a nossa questão, por que eu não consigo, como eu faço, né, para atender mais pessoas dentro do nosso projeto, assim, como que eu evoluo as ideias dentro da instituição para que eu atenda mais pessoas. E como eu disse, a gente já falou aqui o porquê da existência do projeto, que foi a primeira pergunta que eu fiz e que vocês têm que parar e pensar sobre isso. O segundo ponto aqui que a gente falou foi a questão dos recursos que nós temos, que são pessoas, que são nossos voluntários, que são recursos físicos, serviços e também produtos. E, por último, a questão do recurso financeiro. E, claro, eu contei aqui uma historinha para vocês, do meu entendimento aqui, claro, nessa questão, e a gente vai entender agora o que está faltando para que o projeto possa crescer cada vez mais e possa atender mais pessoas. Primeiro ponto aí que a gente fez aí, como eu disse, o primeiro ponto foi esse. A gente não pode esquecer isso, o porquê da existência do projeto. Claro que a gente também não pode pensar, tem que sempre pensar na questão da existência e a questão do impacto social que eu quero ter. Eu tenho que estar envolvendo aí a questão do problema social. Se eu não resolver nenhum problema social, eu não posso dizer que eu sou um projeto social. É isso mesmo, gente. Se você falar, caraca, Débora, como assim eu não posso dizer que eu não sou? Gente, vocês podem dizer o que vocês quiserem. Só que a gente não pode dizer que a gente realmente é um projeto social, que a gente é uma OSC, que a gente é uma ONG, se a gente não está resolvendo um problema social. E muitas das vezes é o que a gente fala aqui sobre a questão da captação de recursos em relação a parceria com o poder público, que eu quase não falo aqui, mas é porque vocês gostam muito de fazer parceria com o poder público, e isso, para mim, é um dos últimos casos que a gente tem que pensar, mas a gente tem que pensar em tudo. Segundo ponto é a questão da parceria, né? Nossos parceiros, empresas e editais, que são pessoas que estão ali, que a gente tem uma alta competição, concorrência não, que concorrência parece que a gente vai brigar. Competição, são muitas pessoas ali querendo o mesmo recurso. E essa questão, gente, é se a empresa, se o governo, se o edital, ele não identificar a importância do trabalho que você faz, ele não vai te dar recurso. Assim como as pessoas. Se as pessoas não entenderem o que você faz e a importância do trabalho que você faz, elas não vão doar para vocês. Débora, então como que eu faço para que essas pessoas entendam o que eu faço e deem valor ao que eu faço? Vamos lá, gente. Como eu dou valor para essas pessoas? É falando realmente, gente, do problema social. E eu gosto de dizer para as pessoas que qual é o problema social que afeta essa pessoa? Porque tem que me afetar, gente. Isso é importante, tem que me afetar. Quando eu falo com as pessoas sobre o problema da violência, se a violência não me afetar, eu não vou querer resolver. É sério, gente. Realmente é sério isso. Mesmo que você fale assim, caraca, Débora, não é. Se eu tô falando para vocês sobre o problema da criminalidade, do problema sobre a diversidade, que a gente fala de gênero, não sei, se não tiver. Mas não tem nada a ver com esses caras, não tem nada a ver com essas mulheres, é esquisita. Se eu chegar e falar assim, cara, se eu não tô sentindo isso, eu não consigo captar recurso. Por isso que a gente tem que falar sobre a realidade das pessoas. E, claro, a gente tem que bater o nosso propósito com elas. Como eu disse, se eu falar sobre a diversidade relacionada ao gênero, e essa pessoa não acredita nisso, ela não gosta, está totalmente por fora dessa realidade, ela não vai querer doar para o meu projeto. Por isso que a gente fala o quê? A gente não tem que simplesmente pedir o recurso e levantar a causa. A gente, além de levantar o braço e falar, essa é minha causa, eu tenho que informar sobre a causa. É isso aí, gente. É muito importante a gente informar. Hoje, eu vejo muita questão, a gente está falando ainda, não entrando nesse assunto, tá? Mas só para vocês entenderem a questão do racismo. Se a gente não falar sobre o racismo, mas ao mesmo tempo a gente dizer onde ele está, o como ele está, levantar dados estatísticos, mostrar o que as pessoas pensam, a gente não dá valor a essa causa. A gente vai falar que é apenas uma minoria. Assim como a gente fala sobre a questão da diversidade. Pode ser uma minoria que for, gente. A questão do negro, a questão do gênero, pode ser uma minoria que for. Mas essa minoria também tem que ter respeito, porque ela se encontra dentro de um grande conjunto. Então, esse é um ponto. E onde a gente informa as pessoas. Por isso que é importante que o projeto não simplesmente levante a bandeira de querer um recurso e falar que ela está resolvendo o problema aquele problema que está ali dentro. E eu não estou falando sobre o problema da diversidade no contexto, coitado da pessoa. Não é isso. É resolver um problema de, claro, a pessoa está passando por um problema pessoal.
E é um problema que afeta toda a sociedade. E o projeto, ele tem que passar essa informação para todo mundo. Entender que aquele problema também tem a ver com ele. E aí a pessoa começa a sacar essa parada. Entendeu o sentido da coisa? Se eu não entender, eu não consigo contribuir. Eu não consigo ver valor naquilo ali. E claro, muitas das vezes as pessoas falam, não é comigo. Para que eu vou ajudar? Mas se você começar a botar ali, falar com as pessoas, pode não ser com você, mas pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser uma pessoa que está muito próxima de você. E ela precisa que você saiba disso. E isso é importante, gente, porque aí a gente começa a dar valor ao projeto que a gente está fazendo. Isso é um ponto fundamental. E isso, gente, é saber falar. Se o seu projeto hoje ele não está conseguindo colaborar com mais pessoas, é porque ele não está sabendo falar. Ele não está sabendo se expressar. Ele não está sabendo se informar. Não sabendo se informar, sabendo informar. Entendeu? Então, o primeiro ponto é esse, gente. Saiba informar, saiba falar, saiba se comunicar com as pessoas. Porque as pessoas precisam saber sobre a sua causa, sobre o seu propósito, para que elas possam colaborar com ele. E aquela colaboração, como eu disse, tem os 3 pontos aí: pessoas, serviços e recursos financeiros. Ok? Segundo ponto aqui, gente, deixa eu ver aqui a questão aqui que o Abli falou aqui. Estou firmando parceria com o comércio regional, ok? Sim, isso é verdade, boa. Boa noite a todos, boa noite, Silvana. Isso é minha intenção, mas não tenho quem queira parceria. Não, Abílio, não é quem não queira. A gente consegue parceria sim. Só que, como eu disse aqui, eu estou falando com vocês agora sobre essa questão. A gente tem que mostrar valor do projeto. A gente tem que mostrar para as pessoas o quanto o nosso projeto é importante para elas também. No momento que as pessoas entendem que o projeto é importante para eles, como eu disse, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Exemplo, a gente trabalha com as mulheres que sofrem violência doméstica, ok? Dentro de uma comunidade. E não é só porque são mulheres que estão dentro de uma comunidade, que são mulheres vulneráveis, que são... Não interessa. Não interessa, gente. Se é pessoa, que são mães, não interessa se elas são filhas, se são esposas, não interessa qual é a situação dessas mulheres. Porque a gente sabe que a violência ela está em todas as camadas. Eu contei uma história para vocês aqui que eu participei de um curso no Tribunal de Justiça e uma das acho que a desembargadora, ela falou plenamente, eu sofri violência doméstica por anos e eu não sabia o que era. Então, assim, uma pessoa estudada, uma desembargadora, então a gente pensa assim, caraca, como assim? Eu achei que isso era só pra gente pobre, só pra gente de comunidade. E aí a gente para assim, isso é uma realidade que poucas pessoas, que assim, não é que poucas pessoas não, mas a gente já coloca um estigma. A gente já diz que somente quem sofre violência doméstica é pobre. É semi-analfabeta. Então a gente coloca uma realidade que não é. Então eu trouxe para vocês essa questão, que não importa o seu grau de escolaridade, não importa o seu grau aquisitivo, não importa. A violência está em todos os lugares. E a questão, gente, quando você trabalha com esse tipo de público, ou com qualquer outro tipo de público, a gente está fazendo com que essa pessoa saia da sua zona do medo, da sua zona também da falta de conhecimento. E mesmo que eu seja já pós-graduada, doutorada lá, eu falo, caraca, eu sofro violência doméstica. Como assim? Eu tenho tantos canudos. Isso é impossível. Essa mulher é louca. E a questão não é, gente. E quando eu digo isso para vocês, a gente está ali junto, entendendo esse mundo que está muito perto da gente. Porque a gente acha que a violência doméstica ela é apenas agressão física. E não é, gente. É psicológica, é física, é sexual. Tem vários pontos ali que a gente só acha só que é violência física. E quando a gente está trabalhando com esse tipo de público, a gente está falando para ela, cara, você pode sair dali, a gente está aqui para colaborar, me fala da sua história, me conta. E quando a gente fala, me conta da sua história, fala o que você quer falar, a gente está criando outro caminho. E esse caminho, gente, envolve não só o dela sair daquela realidade, envolve o meu, o seu, o daquela família, o da sociedade num todo. Porque no momento daquela mulher da comunidade, que eu estou falando aqui para vocês, ela sai e fala, cara, eu não preciso disso, eu não preciso ser sustentada por ele, eu não preciso ser agredida porque ele me sustenta, eu não preciso ficar aqui, ponto. É tantas histórias que aquela mulher fala, cara, eu posso muito mais. E aí, o que a gente está falando aqui? Ela está fazendo um projeto, ela está ali entendendo o seu valor como mulher, entendendo o seu valor como uma mulher na sociedade,
e a gente está fazendo um trabalho de geração de renda, e aquele contexto todo acontece o quê? Ela sai do projeto ou ela continua no projeto, porque é uma roda de conversa, não importa qual tipo de trabalho que vocês façam. E a questão é, quando ela sai daquele projeto, quando ela se desliga daquele projeto, ela se desliga do projeto com a palavra maravilhosa que a gente tem hoje, empoderada. O empoderada no sentido de quê? Que ela agora tem poder. Ela sabe quais são os direitos e seus deveres. Ela sabe que hoje ela saiu daquela realidade e ela tem um emprego. E ela não trabalhava. Ela hoje tem um emprego. Hoje ela pode falar com seus filhos de cabeça erguida que aquilo não tem que ser feito. Para o seu filho, que é um menino que viu aquilo acontecer, e o seu psicológico, o seu desenvolvimento como ser humano, ele pode achar que aquilo é normal e vai fazer com outra mulher. E ela falar que aquilo não é normal, ela está desenvolvendo aquela criança, falando que aquilo está errado, assim como ela também está mudando a concepção da sua filha, que é uma menina. Assim como ela está hoje trabalhando, ela está gerando a economia, assim como ela entendeu que não pode passar por isso, ela fala para outras mulheres, ela está impactando outras mulheres, e aí ela fala agora todo o direito sobre políticas públicas em relação às mulheres. Então, olha só, gente, o que a gente está falando aqui? Isso é um projeto social. E quando eu falo isso para vocês, isso está aí dentro do seu projeto. No seu projeto como trabalha com mulheres, no seu projeto como trabalha com animais, no seu projeto como trabalha com crianças, com pessoas com deficiência, não importa. Mas é isso que ele tem que estar fazendo. Mudando essa concepção e tendo como essa pessoa como uma pessoa responsável. Que ele é capaz de ela mudar a sua vida. Que ela é capaz de escolher. E aí, aquela questão de escolher e de mudar a sua vida, a gente está mudando tudo. A gente muda a sociedade. Pode ser 1, pode ser 3, pode ser 4. E vocês podem falar, cara, tem milhões de pessoas. Né? Você está falando de 2, 3. Não, gente. Mas é um projeto que tem 100 mulheres, que 3, 4, 5 saem dali pensando de outra forma. Ela está deixando sementes em outros lugares. E é isso que um projeto faz. Entendeu o sentido da coisa? E se a gente não tiver esses dados e não falar isso para outras pessoas, as pessoas pensam, por que falar? E aí que é a questão, nossa, o projeto faz tudo isso, eu passo por isso, eu acho isso importante. Eu posso contribuir para que outras mulheres possam falar o que eu tenho medo de fazer. Então, eu posso contribuir com o projeto. E quando eu começo a ver essas histórias, eu, dentro da minha casa, que ajuda esse projeto, que isso me toca, eu posso falar, um dia eu vou me libertar. E eu posso me libertar com essas histórias. E por isso que eu falo, o projeto não é falar somente de você. É informar outras pessoas, para que essas pessoas que estão do lado de fora, que contribuem ou que não contribuem, saibam que aquele projeto está mudando a vida de alguém. A daquelas pessoas, realmente, na prática e na minha, com o meu pensamento. Entendeu o sentido da coisa? Isso é questão do informar. Ok? Então, quando eu falo isso, Abílio, é isso que você tem que passar para o seu patrocinador, para dentro, para o comércio local, o impacto que você está fazendo. Então, informa mais essas pessoas e mostre para essas pessoas que o que você está fazendo também, se você deixar de fazer, pode impactar diretamente ela. Então, o que você faz impacta diretamente ela, só que ela ainda não percebeu. Então, mostre valor do seu projeto para ela. Ok? Então, quando a gente vê o valor para a gente, caraca, realmente, sem o projeto do Abílio aqui, as coisas estariam totalmente diferentes. Realmente, ele fazendo mais coisas, vai ficar melhor aqui. Então, vou contribuir com ele. Entendeu o sentido da coisa? É assim que a gente fala com o nosso patrocinador. É assim que a gente fala quando a gente vai para uma empresa falar com ela, para que ela contribua com a gente. A gente tem que dar valor para essa pessoa. Ela tem que estar sentindo, caraca, realmente tem a ver comigo. Por isso que eu falei, no momento que a gente está ali trabalhando com o projeto de geração de renda dentro da instituição, trabalhando com jovens, para eles se profissionalizarem e terem recursos financeiros para eles, a gente está gerando a economia dentro da própria região. Porque a gente fala, olha, se 10 pessoas aqui começarem a trabalhar, o seu comércio, ele vai ter mais de 10 pessoas comprando. Imagina bem, se eu tiver 30 crianças, 30 mulheres começando a trabalhar e começando a gerar economia, você também se dá bem. Já pensou nisso? Se o projeto acabar aqui, cara, é menos recurso. Não. Olha só, às vezes a gente não fala isso para as pessoas. Então começa a ter esses pontos, gente. Fala a importância de que o teu projeto faz, o que vai impactar esse seu patrocinador. Ok? Deixa eu ver aqui, falando aqui, peraí, o Abílio falou que eu não quero participar do cine.
do Ciné falou, top show, ótima noite. Sim, eu comerciante de apoio, sim, mas não consigo voluntários para prática. Mais uma vez, pega essa questão também, o valor. E eu vou falar até de uns pontos aqui que a gente está faltando aqui também, vai ver se vai ajudar você. É importante enxergar a necessidade e a demanda do beneficiário. Sim, Paulo, é muito importante a gente pensar nessa questão, tá? É muito importante a gente pensar mesmo. Tudo que a gente faz, gente, como eu falei, tudo que a gente faz dentro do nosso projeto tem a ver com os nossos beneficiários. Se a gente fez o nosso projeto, é um problema social que está afetando esse beneficiário. Entendeu? Porque se não estiver afetando ele, se não tem nada para resolver com o nosso beneficiário, para que eu faço o projeto? Entendeu? Por isso que eu disse, muitos projetos falam assim, mas o projeto só tem uma roda de conversa. Gente, uma roda de conversa ela é maravilhosa. Muitos projetos começam com uma roda de conversa. A pessoa precisa falar. A pessoa precisa que alguém escute ela. A pessoa precisa ter outras pessoas que vivam, né? Que tem a mesma situação que a dela. E se ela não tiver com quem ela fale, às vezes fica muito pesado. Por isso que eu digo para muitas pessoas aqui, quando você cria seu projeto, não cria simplesmente como atividade, botar ali aquela coisa, pá. Cria também um contexto de roda de conversa, de um espaço coletivo, com que essas pessoas possam falar. Por que um espaço coletivo onde essas pessoas possam falar? Porque naquele momento você absorve muitas coisas para melhorar o processo dessas pessoas. Isso é importante. Isso aqui é um ponto que a gente vai falar aqui agora. Que eu trouxe para vocês alguns pontinhos, né, gente? Vamos lá. Como eu disse, o primeiro ponto aqui foi até, a gente botou aqui, a questão, nem foi o primeiro ponto, né, mas a questão do olhar ao nosso entorno, que tem a ver com isso. A gente tem que olhar atentamente o que está ao nosso entorno. Qual é a nossa necessidade? O que tem ali que pode contribuir com o projeto? Então, assim, tem que olhar. A gente olha sempre para fora, muito para fora. Eu quero verbas públicas, eu quero verba das empresas X, eu quero muitas coisas grandes. Mas não é que não tem que focar nas coisas grandes, a gente tem que focar nas coisas grandes. Mas a gente tem que focar primeiro nas coisas pequenas, os pequenos detalhes. Que às vezes os pequenos detalhes fazem com que a gente não consiga as grandes coisas. Então, esse é o primeiro ponto. Olhe para quem está bem perto de você. E esse olhar para bem perto de você é você saber ouvir. E aí, mais uma vez, aqui a gente vai trazer a sabedoria da nossa avó, né? Que a vovó sempre falou para a gente. Por isso que Papai do Céu nos deu uma boca e 2 orelhas, 2 ouvidos, para que a gente possa ouvir mais e falar menos. E isso é uma coisa muito importante. Às vezes, a gente não faz com que o nosso projeto cresça, não somente em resultados, não somente em número de pessoas atendidas, mas eu gosto sempre de falar que a gente não tem que pensar no quantitativo, números. A gente tem que pensar no qualitativo. Por isso que eu falo resultados. Eu posso atender 30 crianças e 30 crianças no ano, eu dou resultados de 25 crianças conseguem passar na escola, 25 crianças mudam o comportamento, 25 crianças aumentam o peso, 25 crianças apenas, de 30. É muito pouco, Débora, é o que eu posso atender. E eu consigo atender 25. 25 conseguem. Isso, e 25%, gente, é muita coisa. Por que 25, gente? De 30? 25 de 30, gente, é mais de 75, deve ser quase 90% das nossas crianças, elas têm resultados. Agora, quando eu falo assim, eu atendo 150 e 30 têm resultados, eu tenho quantidade, mas não qualidade. Eu não estou conseguindo atingir os resultados da instituição. E claro que quando a gente fala isso, a gente vai fazer dados, a gente vai fazer as coisas. Todo mundo diz que quantidade muito grande, a gente bota 10%, 15%. É uma coisa boa pra gente? É, mas a gente também tem que entender que, às vezes, o qualitativo não está somente nos resultados que a gente bota, impõe. Tem o qualitativo em outros aspectos. Por isso que eu gosto muito de falar para vocês que poucas pessoas observam são os indicadores que a gente tem que ter dentro do projeto. A gente quer falar que as crianças passem de ano com nota acima de 7. Teve gente que teve 90% das crianças passaram com nota acima de 6. Cara, não chegamos à nossa meta. Mas chegar até 6 não chegou à meta dos 7. Mas o que aconteceu com essas crianças que chegaram até 6? Quais foram as notas anteriores? O que elas desenvolveram? E aí a gente vê que tem muita criança que passa de ano, que consegue nota 7, que elas não sabiam escrever direito, que elas não sabiam ler direito, que hoje elas conseguem identificar a questão de o que é um texto, como se fala, o que é uma narrativa.
O que é um texto de história, assim, no contexto daquela narrativa, o personagem está contando. Você já sabe identificar, e elas antes não identificavam. A gente sabe, o comportamento dessa criança mudou, hoje ela consegue imaginar. Ela antigamente ela era imposta aquilo, ela só falava aquilo que a escola falava. Agora ela imagina. E isso a gente traz também como pontos positivos, que não é um meta 7, mas a gente tem outras qualidades que essas crianças com nota 6 alcançaram e que a gente nunca reparou. Então, isso é importante, por isso que é muito bom a gente sempre olhar essas questões e saber ouvir. É aquela questão, o ouvir e o ver além do que a gente impõe pra gente, ok? Então, isso é muito importante. São pontos que a gente tem que ter dentro do nosso projeto. Aqui o Abílio falou com a gente aqui. Olá, Débora. Oi, Paulo. Meu grande parceiro tem me ajudado bastante. Ah, show de bola. Legal. Denise aqui mandou legal. Gente, vai falando comigo, ó. Curte, compartilha, tá, gente? Se outras pessoas aqui têm que saber o conteúdo que a gente está falando, gente, compartilha, tá? Fala para as pessoas darem uma olhada aqui na gente. Que quanto mais pessoas conhecem aqui a gente, sabe do que a gente está falando, elas conseguem também fazer os ajustes necessários nos seus projetos e estarem aí ajudando mais pessoas, ok? Então vamos ao nosso ponto aqui. Gente, isso aqui é um ponto muito interessante. E eu não sei se vocês já repararam nisso, mas eu faço isso demais aqui na nossa live. Um ponto aqui que a gente fala na questão de mudar o nosso projeto, de fazer com que ele cresça, que tenha mais pessoas contribuindo, é sorrir. É isso mesmo. É a gente sorrir. É a gente, como se fala, cumprimentar as pessoas. E às vezes as pessoas falam assim, Débora, que besteira. Não, gente, um sorriso. Um sorriso faz toda a diferença. Um bom dia, um boa tarde, um oi, tudo bem, como você tá? Faz toda a diferença dentro de um projeto. Por quê, Débora? Vocês podem ver aqui que eu falo o tempo todo com vocês e sempre tô rindo, sempre tô, oi, gente. Aqui chegou mais gente, ó, chegou a Úrsula, chegou aqui Na Castro, tudo bem, Natália? Chegou aqui a ABC, BMX, a Dani, boa noite, pessoal. Então, assim, quando a gente fala isso, é importante. Hoje a gente está num mundo, gente, realmente, vocês podem parar e dar uma olhadinha em pesquisas, tá? Hoje a gente está num mundo muito rápido, muito acelerado. E a gente não cumprimenta as pessoas. A gente não fala um oi, a gente não fala um oi, boa tarde. Às vezes eu esqueço aqui também, tá, gente? Mas não liga não, porque eu tô acelerada. Esse é um problema muito grande. A gente tá acelerado. E essa questão, que é até a questão mesmo que o Abílio falou aqui, eu tô precisando de pessoas colaborando. O primeiro ponto é a gente não falar com as pessoas. O segundo ponto é a gente não dar valor para essas pessoas. E não tô falando que você não dá não, tá, Abílio? Não é isso, tá? Mas o contexto da gente falar com elas. Como eu disse, eu trabalho com projetos, e no momento que eu falo com os projetos, é muito engraçado que quando a gente começa a fazer esse momento que a gente está passando, esse período que a gente está passando ainda, não vou falar que acabou, porque a gente está num processo, ainda não está certo, assim, não está zerado, a gente já vi notícias aí que vai voltar, e eu estou muito chateada com isso, mas é só para falar para vocês que eu já falei sobre para vocês aqui, por isso que eu falei sobre a questão do Natal aí à distância, mas ter um Natal aí presente com as crianças de vocês. Mas a questão é, um sorriso, gente. Quando a gente tem uma reunião, quando a gente chega o nosso voluntário, quando chega as crianças, não sei como está a situação do projeto de vocês, mas um sorriso. Um oi, como você tá, faz toda a diferença. Eu gosto de dizer para vocês que dentro do nosso projeto, a gente é uma família. A gente é uma família. A gente precisa ter pessoas que, como a Dani falou aqui, ó, nossos projetos precisam fazer os nossos olhos brilharem. Sim, os nossos projetos precisam fazer isso. Às vezes eu tô triste, tô chateada que aconteceu alguma coisa na minha vida. E é engraçado que toda vez que acontece alguma coisa, eu sou uma pessoa que expresso muito isso, porque eu fico com muito olheira, gente. Depois vocês reparem nas minhas lives, eu fico muito olheira. Qualquer coisa que aconteça que eu fico triste, eu fico com muito olheira. O corpo fala. Porém, todavia, eu não consigo tirar o sorriso do meu rosto. Por que eu não consigo tirar o sorriso do meu rosto? Porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto de colaborar com vocês. Eu gosto de fazer com que o projeto de vocês cresçam. Que mesmo eu estando aqui no Rio de Janeiro, o projeto de vocês crescendo, desenvolvendo, isso está afetando a mim. É isso que eu falei para vocês no começo aqui. O projeto afeta a mim. Porque eu sei que o meu propósito é fazer com que projetos façam o seu trabalho com qualidade e que a gente faça uma sociedade mais justa e igualitária. Pode durar 3, 4, 20, 50 anos. Mas eu sei que se as pessoas começarem a ver isso agora, as coisas vai ser muito mais rápido essa sociedade ficar mais justa.
Então, quando vocês estão aqui comigo, eu sei que meu trabalho está sendo feito. Eu sei que eu estou fazendo a diferença. Então, os meus olhos brilham. Eu fico feliz demais com vocês aqui. Ó. E isso é importante. Então, quando eu falo com vocês, oi, tudo bem? Falem comigo. Eu gosto que vocês falem comigo. É porque vocês, como eu disse, vocês me acrescentam. Vocês fazem eu crescer. E eu faço vocês crescerem. Isso é importante pra gente. E a gente tem que começar a ver esses pontos. Quando a gente fala de parceria, quando a gente fala de patrocinador, tudo envolve a mutualidade. É bom para mim, é bom para você. E quando é bom para mim, é bom para você, a gente sabe fazer bem. O bem. E essa questão, um sorriso, um oi, um muito obrigada, isso está faltando em muitos projetos. Eu sei que a gente trabalha, a gente corre, a gente está muito atarefado. Eu sei, isso é normal para todo mundo. Mas se a gente, como projeto social, a gente não mostrar a nossa solidariedade, a nossa humanidade, o que está faltando do lado de fora, não tem como o nosso projeto crescer. Isso é um ponto muito importante. Por isso que eu falo, as pessoas têm que acreditar em você. Elas têm que elas têm que ver valor em você. E se eu não tenho nem um pouco de afeto com você, se eu não gosto do que você fala, do como você fala, você não está mudando nada, por que eu vou colaborar com você? Isso é importante. Por isso que eu falo para vocês, observe o que as grandes instituições estão fazendo. E é o que eu falo com vocês aqui. Eu conheço grandes instituições. Não é que eu trabalhe diretamente com elas, mas eu observo muito o que elas fazem para falar para vocês. E a gente tem muito isso. Elas falam, elas se comunicam. E quando a gente começou essa situação que a gente está tendo hoje, uma das coisas que eu falei para vocês aqui, eu falei o quê? Gente, faça live. Coloque a carinha do presidente falando, eu, presidente responsável do legal da instituição, está acontecendo isso com o nosso projeto. Porque as pessoas começam a ver que existe pessoas de verdade, e verdade dentro de um projeto. Aquela pessoa que está botando a sua cara, a tapa ali, ó, ela é uma pessoa de verdade. Porque a gente às vezes vê projetos mentirosos que a gente não vê pessoas, a gente vê fotos, a gente vê imagens, mas não uma pessoa falando, uma pessoa botando a sua carinha, uma pessoa mostrando uma criança, falando daquela criança, pessoas do dia a dia. Às vezes, o nosso projeto, por ser pequeno, a gente não dá credibilidade, muitas vezes, por isso. E se a gente não dá credibilidade, a gente não tem pessoas colaborando com o projeto. E se não tem pessoas colaborando com o projeto, eu não posso ajudar mais pessoas. Isso é um ponto que a gente tem que ter. Outro ponto aqui que a gente tem é ensine. Ensine, gente, é isso mesmo. Façam com que as pessoas aprendam. E essas pessoas que têm que aprender são as pessoas que estão perto de você. Os seus voluntários. Não fique com conhecimento só para você. Aquela questão, para que eu vou ficar com conhecimento só para mim? Mas se eu ensinar tudo, a pessoa vai ficar no meu lugar. Que fique. Se ela fizer melhor, é melhor ainda para mim, gente. É maravilhoso. Então, eu nunca tive esse problema de falar. Olha, para ver que eu falo para vocês pra caraca aqui, ó. E eu trabalho com isso. Eu trabalho com isso, gente. 90% das coisas que eu falo com vocês aqui, eu falo com as instituições que falam comigo. Nós que nem 90%, é 100% mesmo. 100%. Só que a diferença é que as instituições que estão comigo, elas seguem um passo, que é certinho, que tem que ter bem pontualizado ali, bem direitinho, para fazer as coisas acontecerem. Mas hoje o que eu falo com vocês é tudo que eu falo com meus projetos. E eu não tenho medo de falar para vocês. Porque eu tenho que falar. Porque qual é o meu foco? Fazer com que vocês façam o trabalho de vocês acontecerem. Para que, como eu disse, o quê? Daqui a 10, 30, 40 anos, as coisas vão ser mais rápido, vai ser melhor para mim. Eu vou estar num mundo muito melhor. Então eu falo mesmo. Não importa. Falo mesmo pra caraca para vocês. Então isso é importante. Ensine as pessoas. Não tenha medo que elas falem para você, mas agora eu que ensinei tudo para ela vai tomar conta do meu lugar. Gente, a gente tem as coisas que a gente merece. Se tem gente aqui hoje que está comigo, que está fazendo o método +D, é porque elas acreditam em mim e elas sabem que elas podem crescer mais rápido com o que eu ensino. Mas aqueles que não estão junto comigo, eles podem crescer com o que eu falo aqui com vocês nas lives. É mais lento, mas dá para acontecer.
Então isso, gente, é uma coisa que a gente não precisa ter medo. Ensine, delegue, porque se a gente ficar só com as informações, só com a gente, se um dia a gente faltar, o projeto não vai ficar de pé. Então fale para as pessoas, ensine as pessoas que estão do seu lado, delegue as pessoas, fale realmente as estratégias do projeto. E como eu disse, abra os seus ouvidos para escutar as pessoas que estão ali no seu entorno, ali junto com você, porque com certeza elas vão te dar mais e mais ideias para fazer aquilo que ela acredita, que é o projeto. Porque o que é um projeto social? É a união de pessoas, gente, que acredita que podem melhorar a sociedade. É isso mesmo, gente. A gente acha que não. A gente fala, é união de pessoas em prol de interesse público, social. Tudo bem, mas a gente tem interesse de mudar a sociedade, de fazer a diferença. E se está todo mundo junto e misturado aqui, é porque a gente acredita nisso. Então faça mais pessoas acreditarem no que você faz. E ensine essas pessoas, sim. Se elas realmente querem aprender para mudar o projeto, que elas aprendam para mudar o projeto. Não guarde as informações para você. Não tem necessidade. Eu não guardo. Por que vocês vão guardar? Fala mesmo, gente. Fala aí, sem problema nenhum. Outro ponto aqui que a gente tem, ó, é mostre apreço. É gratidão para as pessoas. A gente não, muito difícil, a gente não mostra gratidão para as pessoas. Como assim, Débora, a gente não mostra gratidão? Quando a gente recebe uma doação, quando a gente recebe um muito obrigado, essa é a questão. A gente tem que agradecer, a gente tem que falar para todo mundo, a gente tem que explanar para geral. Olha, gente, eu consegui a doação X, muito obrigada, que não sei o que. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer. Eu gosto muito de pontuar aquela questão de empresa. Hoje a gente está nas redes sociais, gente. Hoje a gente está nas redes sociais. As redes sociais nos conectam com milhares de pessoas no mundo. É no mundo, não é só Brasil. A gente fica muito focado, como eu disse, a gente tem que pensar no nosso comunidade, no nosso entorno, e depois a gente vai ampliando, até a gente chegar aí no mundo inteiro. Mas primeiro as pessoas que estão perto da gente têm que conhecer a gente. E aí a questão é, a internet hoje nos dá essa possibilidade do mundo todo nos conhecer. Como eu disse, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Se vocês puderem falar aí de onde vocês estão, porque eu sei que tem gente que está no Ceará, tem gente que está no Espírito Santo, tem gente que está aqui no Rio de Janeiro que eu já conheço. Mas se vocês pensarem onde vocês estão e vocês colocarem para mim aí onde vocês estão, que é muito legal isso, que eu gosto, aquela questão é, vocês estão em outros estados e vocês estão me vendo falar com vocês. Por que outras pessoas de outros estados não podem ver o projeto de vocês? Já pensaram nisso? Olha aí que maravilha. E aí, aquela questão, se eu hoje recebo uma doação de uma empresa, e muitas pessoas às vezes falam assim, eu só vou falar só do fulano, que é da empresa. Não, gente, a gente vai falar do fulano e a gente também vai falar da empresa. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Me responde. Alguém sabe por que eu vou fazer isso? Sabe por quê? Porque na hora que eu falo lá, cara, muito obrigado pela sua doação, e eu compartilho junto com essa empresa, a empresa vai ver e vai dar um ok, show de bola. As outras pessoas que estão, todos os funcionários, todas as pessoas que seguem esse cara, vai ver que o seu projeto deu um ok, porque ele doou uma coisa para a sua instituição. Aquelas pessoas vão falar, caraca, que legal, fulano doou, aquele projeto deve ser um projeto sério, porque se ele está doando, eu também vou poder doar. Isso faz o quê? Faz com que as pessoas fiquem mais animadas em doar numa coisa que aquela pessoa acredita. E essa é a questão. Por isso que a gente fala da questão da credibilidade. Se uma pessoa referente acredita, de referência, outras pessoas vão seguir ela. E se o meu projeto dá credibilidade nas redes sociais e agradece as pessoas publicamente, sim, se for pessoa que pode ser realmente publicamente, ou pode ser, eu não quero que você me fale meu nome, você botar lá, poxa, recebemos uma doação maravilhosa de tantas cestas básicas, gratidão por ter nos ajudado. Cara, se acontecer isso, não tiver nome, as pessoas sabem que você está recebendo doação, que tem gente que acredita em você. Então, aquilo ali faz com que outras pessoas contribuam com o projeto. E isso, gente, é uma estratégia que muitos marqueteiros em grandes empresas usam. E isso eu estou trazendo para vocês. Isso aqui, gente, não é uma diquinha, não. Isso é uma estratégia de marketing. E isso tem que ser usado no projeto de vocês, para que outras pessoas vejam o quanto o projeto de vocês fazem e que elas também podem colaborar. E como eu disse para vocês, agradeça, divulgue, fale publicamente para as pessoas, obrigada por você contribuir e obrigada por você estar fazendo a gente poder fazer a diferença graças a você.
Isso é importante, tá, gente? Deixa eu ver aqui, a Dani falou aqui, São Paulo, Associação Ser Esperança. Queremos ser esperança. Show de bola, muito bom. Nosso slogan, seja você também a esperança de alguém. Cara, muito legal. Você está usando isso aí para o Natal, Dani? Já coloca aí, se você não estiver usando, coloca isso no Natal. Seja a esperança de uma criança nesse Natal, pelo menos nesse Natal, que aí você está falando que não necessariamente ela vai fazer sempre, mas pelo menos nesse Natal ela vai fazer a diferença também. Pode jogar isso também para você ter mais pessoas ajudando nesse Natal, nesse momento agora de final de ano também, tá? Boa noite, Mari, como você tá? Então, gente, isso é importantíssimo aqui na nossa questão aqui, ó. Deixa eu ver aqui, o Paulo falou, legal, Débora, tudo conectado. O que você joga no universo atinge os projetos, as pessoas e voltam para você. Parabéns, show de bola, Paulo. Aqui o Abílio falou, vou implantar sala de leitura como 2 professoras aos fins de semana, Débora, para crianças saírem da rua. Show de bola! E já jogo para você aí, Abílio, não somente a sala de leitura, tá? Joga a questão também de uma leitura lúdica, de uma leitura que seja o seu imaginário, uma questão que não... Porque criança, cara, falou de leitura, sério, fala a verdade. Falou de leitura, a criança pensa, eu vou fazer leitura, vai ser igual na escola, que coisa chata. Então, você traz a questão do lúdico, traz a questão do imaginário, traz a questão da leitura com fantoche, da leitura com bonequinhos de madeira, aqueles coladinhos no palito. Traz essa questão do lúdico para dentro da sala de leitura, porque você está trazendo a leitura, que essas crianças podem ler o livro, cada criança lê um pouquinho, a criança pode interpretar, esse tipo de coisa, isso traz mais animação da criança estar dentro da sala de aula. E isso eu fiz num curso que eu fiz, na época que eu fiz pedagogia na faculdade, e aí, quando eu fui fazer, cara, porque eu tinha que fazer as atividades, as eletivas, né? E aí eu fiz uma oficina de leitura escrita, porque foi nem na pedagogia, foi no normal superior. E quando eu fiz essa oficina, a professora trouxe isso, porque minha formação no normal superior é educação especial. Então, muitas das crianças em educação especial, elas têm a questão da hiperatividade, elas não ficam muito agitadas. Então, para a leitura, a gente tinha que fazer algumas coisas a mais ali para deixar elas interagirem e, ao mesmo tempo, deixar elas mais quietinhas e estarem aprendendo as coisas ali. E não só no quietinho não, tá, gente? Porque eu acho que criança que é bagunceira é saudável. E se tá bagunçando é porque a coisa tá chata. Então, a gente trouxe muito essa questão do lúdico para dentro da sala de aula, do lúdico para as atividades, da interdisciplinaridade, para que a criança pudesse aprender de todos os aspectos. Então, é legal, se puder, né? Claro, só uma ideia aqui de você estar colocando isso em prática, porque a criança fica mais legal, ela interagir junto. Aquela questão de professor e aluno, o aprendizado, como eu disse, mútuo, não a questão do ou professor ou aluno, mas os dois aqui assim, no contexto de troca. Eu acho que isso é bem legal para dentro de sala de aula. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, Débora, obrigada por contribuir e ser esperança, querida. De nada, Dani. Usaria a sua dica assim, show de bola. Aqui a biblioteca comentária, tia Jana, Água Clara, Salvador, Bahia. Gente, eu nunca fui a Salvador, cara. Eu acho isso... Gente, me convida para ir aí na cidade de vocês. Me convida para fazer um evento para vocês, para conhecer o lugar aí onde vocês moram, gente. Leitura literária encanta. Legal, gente, muito legal. Gente, eu tô amando, vocês estão falando muito comigo, eu adoro isso, cara, adoro isso. Deixa eu ver aqui, sou de São Paulo, a Bíblia é de São Paulo, tenho um empresário de Ibiúna, que me ajuda há anos, show de bola, então dá muito valor para ele, Abílio, muito valor para essa pessoa. Fala para ele o quanto ele está contribuindo para você. Mostra para ele, assim, às vezes, você como trabalha com criança, uma boa aí, ó, estratégia de marketing. Estratégia aí para você estar usando. E todo mundo está usando aqui também, tá, gente? Vocês que trabalham com criança, faz agora final de ano. E como eu disse, final de ano é um ano que hoje, a internet, ela ajuda muito a gente. Então, para vocês que têm patrocinadores aí, ó, eu vou fazer uma live sobre isso, mas vou mandar para vocês já. Não, vou falar não, gente, fala não. Vou ficar quieta aqui para vocês participarem da live aqui de final de ano. Vamos lá, vou ficar quieta. Deixa eu ver aqui o nosso projeto social Favela em Ação. Show de bola. Bahia, aqui a Solange. Caraca, gente, eu tô muito fora do Rio de Janeiro, cara. Tô adorando isso. Tem que conhecer esses lugares. Outra questão aqui, gente. Seja paciente. É isso mesmo. Seja paciente. É muito importante que a gente seja paciente. Como eu disse para vocês, a nossa vida ela é muito corrida. Então, a gente quer tudo para amanhã. É isso, a gente quer tudo para amanhã.
Não, a gente quer tudo para ontem. O amanhã é muito longe. A gente quer tudo para ontem. A gente faz hoje e fala, caraca, por que não deu certo? E a questão é paciência. É muito importante aquela questão da gente plantar e colher. O que a gente está falando aqui hoje é a gente plantar. Tudo que eu falo para vocês aqui, gente, é plantação. Plantação mesmo. Quanto mais a gente planta, quanto mais a gente rega, a gente vai fazer com que o nosso projeto amanhã ele colha, né, bons benefícios, bons frutos. É o que a gente está fazendo aqui. E o que vocês têm que entender, que a captação de recurso, a mobilização de recurso, porque a gente hoje está falando de mobilização, a gente não está falando em captar recursos financeiros, mas a gente está criando estratégias para que a gente mobilize pessoas para contribuir com o nosso projeto. E a questão da mobilização, gente, ela é uma plantação. A gente tem que pensar estrategicamente, plantar, regar, adubar, ver se o sol está legal, para que amanhã a gente possa colher essas questões. Colher aquelas coisas, aquela questão é colher o que a gente plantou. Porque muitas das vezes a gente quer falar assim, cara, eu plantei, como assim veio banana, cara? Que coisa horrorosa, eu plantei maçã. Mas a questão é, será que você plantou certo? Será que a sementinha estava certinha? Então, a questão da paciência é isso. A gente tem que fazer as coisas que normalmente, gente, tudo que a gente faz hoje dentro do nosso projeto é médio e a longo prazo. Por isso que é muito importante a gente planejar, a gente criar estratégias. E como muitas das vezes, e vou repetir para vocês aqui, captação de recurso, resultados da instituição, tem que ser atos planejados. Tem que ter ação planejada. E tem que ter ação, gente, ação de verdade. Não é a gente falar assim, vamos planejar. E todo mundo parado, esperando as coisas acontecerem. Não, gente, a gente tem que planejar, levantar as maninhas aqui e ir para a luta. Mas, ao mesmo tempo, ir para a luta, a gente tem que ter conhecimento. Ninguém vai para a luta sem conhecimento. É a questão das estratégias de um lutador. É a questão dos esportistas. Se eu vou hoje, vamos falar de competição, tá, gente? Se eu hoje vou jogar futebol e eu vou competir, vou jogar lá com o time do Equador, ou com o Flamengo, ou com o Vasco, não importa qual o time que vai estar ali seu adversário, que a gente sabe que a gente não tem adversários, mas a questão é, se eu vou estar ali, no meio daquele jogo ali, eu tenho que conhecer o que está ali. Eu não posso simplesmente falar, eu vou fazer as coisas que eu quero. Claro que não, gente. A gente tem que conhecer, a gente tem que ir de olho aberto, consciente de que, cara, se não deu certo, por que não deu? Se deu certo, show de bola. Por que deu certo? Vou utilizar novamente. E essa é a questão da paciência. A gente está hoje plantando o que a gente quer colher amanhã. E essa plantação aqui, a gente está fazendo aqui coletivo. A Bílio está falando aqui da questão dele, eu respondo a Bílio, vocês pegam aí o que vocês podem estar aplicando na questão do Abílio para o projeto de vocês. A Mari falou aqui com a gente, a Zanilza falou, a Dani falou. Tudo que a gente comenta aqui, tudo que a gente fala, é para a gente fazer em nossos projetos. Mas a gente tem que ter paciência para a gente colher esses resultados. E isso é importante. A gente tem que conhecer e saber jogar esse jogo. Porque, como eu disse aqui no começo de tudo, fazer o bem tem que ser bem feito, gente. Não dá só para a gente fazer o bem e ficar na expectativa do outro. Porque o projeto não é do outro. O projeto é de quem está dentro. E para o outro colaborar com a gente tem que fazer ações para que isso aconteça. Por isso que eu falo de paciência. A gente tem que ter paciência, tem que ter planejamento, tem que ter ações. Porque aí a gente vai colher coisas legais, ok? Outro ponto aqui, gente, tem empatia. Empatia, para a gente fechar aqui essa questão do que está faltando para o nosso projeto ajudar mais pessoas. É ter empatia. O que é ter empatia, gente? É saber o que o outro sente. Como assim, Débora? A gente agora vai falar sobre captação de recursos, sim. O que é ter empatia? Gente, não é me colocar no lugar do outro, porque eu nunca vou estar no lugar do outro. Mas a questão do pensar como o outro é nessa questão de empatia. Por que eu vou contribuir com o seu projeto se ele não me dá credibilidade? Por que eu vou contribuir com o seu projeto se ele não faz diferença na minha vida? Por que eu vou contribuir com o seu projeto se eu não estou vendo o que ele faz? Isso, gente, não estou falando que tem a ver com empatia, mas se coloca no lugar dessa pessoa. Se ela não está vendo valor, se ela não está vendo credibilidade, se ela não está vendo confiança no seu projeto, por que você está forçando ela a doar para você? Se coloca no lugar dela. Será que você doaria para um projeto desse? Entendeu o sentido da coisa, da empatia?
Entenda o seu voluntário, entenda o seu doador, entenda os seus beneficiários, coloque no lugar deles e veja o que você está fazendo para que essas pessoas contribuam e acreditem no seu projeto. Essa é a questão da empatia. Eu sei que você não é, ninguém é capaz de se colocar no lugar do outro, mas pensa com a cabeça do outro. O que faz você doar para um projeto? Pensa nisso. Eu só dou um projeto se ele for assim, 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 assado. Se o seu projeto for com esses critérios que você mesmo colocou, você olha para dentro do seu projeto agora e bota. Eu botei 5 critérios, ele não tem nada. Agora você vai ter que colocar esses seus 5 critérios dentro do seu projeto para que você se sinta realmente apto para doar para aquilo que você faz parte. Porque se você não acredita, para você ter os critérios, credibilidade, boa comunicação, influência, um monte de coisa, você botou 5 critérios lá. Aí você olha para o seu projeto. Ele tem influência? Ele tem visibilidade? Ele tem credibilidade? Se ele não tem nada disso, como você está falando que as pessoas têm que contribuir para você? Isso é um ponto. Pensa nisso. Então, essa questão da gente botar aqui a questão da empatia. Coloca-se no lugar dos outros. As pessoas, de repente, não estão doando para o seu projeto porque elas não estão vendo valor no seu projeto. Então, você tem que ver primeiro quem você doaria, que tipo de projeto você doaria. Se o seu projeto estiver apto àquilo ali, você fala, então está faltando alguma coisa. Mas se ele não tiver, aí você vai falar, caramba, agora eu já sei por que as pessoas não estão doando. E agora eu sei por que eu não tenho recurso para ajudar mais pessoas. Ok? Deixa eu só ver aqui que me fizeram uma pergunta aqui. Será um prazer recebê-la. Show de bola. Então, irei aí, hein, Zanilza? A Mari falou que quer vir para o Erechim. Será bem-vinda. Gente, Erechim, sul do Rio de Janeiro, sul do Brasil. Tô pensando seriamente nisso, gente. Por favor, que vocês pelo menos lhe dê hospedagem, tá, gente? Porque o recurso é pouco aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Gostaria muito de conhecer o seu trabalho. Gostei muito de conhecer o seu trabalho. Show de bola. Uma dedicação ímpar. Estou te seguindo uns meses e me envolvo cada vez mais. Show de bola. Estou compartilhando com os conhecimentos que estou adquirindo. Parabéns e obrigada. De nada. Que isso, Zanisa. Estou aprendendo muito. Show de bola. Então, gente, curtam, compartilhem. Isso aí, compartilha com a galera aí. Compartilha para ter mais gente aqui conhecendo a gente. Deixa eu ver aqui o pessoal aqui do outro lado, aqui no Face. Tem um empresário, Bahia, nosso projeto social Fala Danção. Eu trabalho com ele por show de bola, gente. Muito, 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 muito legal. Gente, como eu disse, eu falei para vocês aqui os pontos que a gente colocou aqui em questão de por que o projeto de vocês não está tendo aí, não está conseguindo, não está. E peraí, deixa eu voltar. O que está faltando para o projeto de vocês conseguirem ajudar mais pessoas. E como eu disse, ajudar mais pessoas envolve pessoas. Se o projeto de vocês não está envolvendo pessoas, se o projeto de vocês não está fazendo com que as pessoas dentro do projeto e fora do projeto consigam falar com elas, consigam contribuir para o projeto, não esqueça que está tudo envolvido ali com a gente mesmo. Como eu disse, a nossa vida é muito corrida. E isso não é um problema só seu, isso é um problema nosso. E a questão não está em você, está em todo mundo, gente. A falta de credibilidade, de repente, não é você que não está dando. Entendeu? Por isso que eu falei, empatia. Veja o que as pessoas precisam, o que você precisa ver de outros projetos para que você veja dentro do seu projeto. Então, isso é importante. Ouça mais, acredite mais nas pessoas, veja as pessoas que estão no seu entorno. Isso são pontos fundamentais para o crescimento de um projeto. E projeto crescendo, mais pessoas você vai poder aí atingir. Isso é muito importante, gente. E como eu sempre vou falar para vocês aqui, projetos são pessoas. Pessoas são doadores. Pessoas mudam o mundo. Mas o mundo só é mudado através da gente. Se a gente não mudar, não tem como a gente querer mudar outras coisas. Então, primeiro a gente começa com a gente, para depois a gente fazer para fora. Isso é um ponto que a gente tem que ver muito, primeiramente. Como eu disse, tudo que envolve a gente. Um sorriso, um gesto, são pequenos detalhes que a gente tem que fazer dentro do nosso projeto para que ele exploda, se impulsione e possa cada vez mais fazer a diferença na vida de mais pessoas, ok? Deixa eu ver aqui, já fiz uma campanha com amigos e arrecadamos mais de R$1.000. Show de bola! Show de bola, show de bola. Tá vendo, gente? Isso significa que você fez aí com que a gente tá falando contigo, Zanilza, que você fez essa campanha e arrecadou
Mais de R$ 1.000 aí com só o que você está escutando aqui nas lives. Poxa, fala aí pra gente. Deixa eu ver aqui, a Big falou. Show de bola. Hospedagem agendada. Opa, gente, não faça isso, gente. Não faça isso. Que eu acredito nessas coisas. Vocês já ficam falando que vocês vão deixar eu dormir na casa de vocês. Por favor, se for deixar eu dormir na casa de vocês, que tenha café da manhã, tá? Porque já que eu vou dormir fora, eu tenho que tomar um cafezinho da manhã quando eu acordo, tá? Tô brincando, gente. Mas eu vou me preparar com essas coisas, tá, gente? Esse ano eu tava toda organizada para conhecer outros projetos aí em São Paulo, em Brasília, só que olha o que aconteceu, né? Acabou com a minha brincadeira, gente. Mas terão outras oportunidades aí de eu conhecer os projetos de vocês, desses lugares aí que eu quero ir, que já estava já organizado, mas, né? Não deu, né? Mas o importante é que vocês estão aqui junto comigo, interagindo aí, fazendo que a gente converse e faça diferença. Gente, mais uma vez, deixa eu dar aqui gratidão pela presença de todos vocês. A gente falou dessa live. Olha, depois que comecei a te acompanhar, caramba, tá vendo como eu tô fazendo a diferença, hein? Bem legal, legal, Zanilza, você falar isso, legal, você compartilhar aqui com a gente, que tá fazendo toda a diferença aí, a gente ajudar você a contribuir, né, e fazer a diferença no seu trabalho. Bem legal aí, gratidão, né, pelo seu feedback aí com a gente. Arrecadão. E olha, gente, uma semana, caramba! Tá vendo, gente? Tá vendo, ó? Eu tô lendo porque eu tô falando aqui com vocês em vários lugares. Só para vocês saberem, eu tô no Facebook, eu tô no Instagram e eu tô no YouTube. Eu fico com o celular, tá? Que fica direto no Instagram. E eu fico no YouTube, que fica aqui no YouTube e Facebook, que fica no computador. Então, eu tô aqui, gente, conversando com a Zanilza. E ela tá na Bahia, ela tá seguindo a gente há alguns meses e ela conseguiu em uma semana arrecadar R$ 1.000 com o que ela aprende aqui junto com a gente. E como eu disse para vocês, gente, a gente tem um método que faz as coisas bem mais rápido. Mas o que eu falo para vocês aqui, pode sim fazer isso que vocês estão vendo aqui. A Zanilda mesmo está falando, gente, eu fiz isso em uma semana. Isso, gente, é para todo mundo. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer projeto pode fazer isso. Então, assim, é só vocês entenderem e conseguirem, não é conseguirem, ver se o que eu estou passando para vocês dá para ser aplicado dentro do projeto de vocês. E tudo que eu falo, gente, dá para ser aplicado, porque são coisas que é bem simples. São coisas que têm a ver, como eu disse, são pequenos detalhes que podem ser mudados no projeto de vocês. Só que a questão é, se a gente quiser mais, a gente precisa de outras coisas. Mas, dependendo do que vocês querem para dentro do projeto, dependendo do recurso que vocês querem, vocês podem fazer tão rápido como a Zanilda fez para o projeto dela. E, Zanilda, parabéns aí pela sua iniciativa de conseguir esse recurso, porque, é claro, se você conseguiu esse recurso aí, não foi assim de um dia para o outro, você se planejou, se organizou, e parabéns por ter conseguido ele aí em um mês aí, esse recurso. Bem legal mesmo, parabéns para você. Vou fazer o vídeo de agradecimento no Facebook. Poxa, legal, obrigada mesmo se você fizer. Mas assim, já fica aí marcar uma live contigo para as pessoas saberem quem é você, marcar uma live para você falar do seu projeto e também para você tirar uma dúvida, porque isso é bem legal. Não só, né, para você fazer um vídeo, mas para você falar do seu projeto, o que você faz, porque agora eu já sei que é uma biblioteca comunitária. Mas é bem legal, se você quiser aí, pode vir fazer uma live com a gente, tirar suas dúvidas, falar da importância aí do seu projeto para onde você está e o que você quer fazer, né? Cada vez mais aí para o pessoal. Então, gente, muito não, é gratidão mesmo aí porque você ter dado esse feedback aí pra gente, tá? Zanilza. Gente, eu não vou falar mais porque eu falo pra caraca. Como eu disse, eu adoro falar, eu sou uma faladeira. Deixa eu ver aqui que a Bíblia falou aqui com a gente aqui, ó. Tem um grupo de amigos da escola que fizemos cartinha pro Papai Noel e deu muito certo. Show de bola, ó. Mas cartinha do Papai Noel já tá chegando? Já tá tudo certinho da cartinha do Papai Noel? Gente, preste atenção nessa questão aí, que vou falar para vocês, que eu já já até falei para vocês uma vez. Gente, a gente tá aí nesse momento aí, com esse problema aí que a gente tá tendo aí, da questão do isolamento social. E eu não sei como tá a situação, a gente sabe que lá fora tá complicado. E eu dei aqui uma estratégia para vocês estarem fazendo o Natal de vocês, mas ao mesmo tempo ficar um pouquinho longe, para prevenir mesmo essa questão de passar o vírus para as pessoas, ainda mais que festa de Natal, essas coisas tudo, o pessoal quer ficar junto, quer abraçar, quer beijar. Então, assim, vocês podem fazer um Natal um pouquinho à distância, pegar os brinquedos, fazer aquela festinha em casa, dar as coisinhas para as crianças, mas sempre pensando na segurança dos seus beneficiários, dos seus voluntários e de vocês mesmos.
preste um pouquinho atenção, porque aqui no Rio as coisas já não estão ficando tão boas assim. Então, não sei aí nos estados de vocês, mas vamos pensar no bem-estar de todo mundo aí. Então, preste atenção. Bem legal, Abílio, aí, a tua iniciativa de fazer essa cartinha do Papai Noel, que eu acho linda. Eu já fiz os meus... Tenho 2 presentinhos que eu vou dar, porque eu sempre dou. Já também fiz da cartinha do Papai Noel, 2 projetos, sempre estou colaborando aí. Então, assim, é bem legal. E como eu disse, Natal está chegando, apesar da gente estar distante das pessoas, é legal a gente estar contribuindo, pelo menos com nossos beneficiários, com esse presentinho. Mas não esquecer da segurança das nossas famílias, que é fundamental, porque, assim, está complicada a situação. E eu quero que as coisas acabem rápido, porque o negócio foi brabo para a gente esse ano, mas ao mesmo tempo foi um ano de muitas descobertas para todos nós, para a gente que está aqui em projeto e para as pessoas da sociedade também, vendo a importância do nosso trabalho. Então, gente, isso é um ponto marcante aí para o pessoal do terceiro setor relacionado às organizações sem fins lucrativos. Então, já passo para vocês também isso. Gente, pesquise o que aconteceu nesse momento de isolamento social, pesquise o quanto as organizações da sociedade civil fizeram para as pessoas mais vulneráveis e mostrar o quanto a gente tem força. Porque se não fosse a gente, claro, que a gente também tem que agradecer aí o governo por ter dado o benefício aí do auxílio emergencial, mas o quanto a gente fez para aqueles que não receberam o auxílio e também aqueles que receberam, mas que deixaram ali, que tinham outras coisas ali pendentes nas suas vidas, que esse auxílio fez grande diferença, mas ao mesmo tempo não ajudou tanto como era necessário. Então, assim, baixe esses dados aí dentro da sua instituição, veja o quanto a gente é importante, porque isso é uma coisa que vai estar marcado na nossa história e o que a gente pode mostrar o quanto a gente é diferente e o quanto a gente é importante para a sociedade. Então, já dou para vocês aí essa questão de que vocês têm que trazer esses dados, não só do seu projeto, mas de todas as organizações da sociedade civil nesse momento de isolamento social. E vocês vão ver o quanto a gente é importante. E se a gente não tivesse aqui, como a situação ia ser mais difícil. Então, gente, levem o que a gente aprendeu aqui em questão ao isolamento por um bom tempo para vocês aí, porque isso vai fazer uma grande diferença para a gente amanhã. No nosso conhecimento na questão de mudar o nosso projeto para se adaptar a essa realidade e, claro, as novas que virão aí, mas ao mesmo tempo a nossa importância para o desenvolvimento da sociedade. Show? Só para vocês aí, vamos fechar aqui, porque eu falo para caraca. Faz com todos seria interessante. E não, faço, Abílio. Só vocês também falaram aí, gente. Vocês falaram que eu faço. A gente vai começar aí uma parada nova aí para vocês que a gente está montando. E eu vou mandar depois nas redes sociais para vocês estarem interagindo junto com a gente aí, tá? Mas eu vou trazer, estamos trazendo coisas novas para vocês, gente. A gente está vendo aí, final de ano, a gente planeja várias coisas. E eu quero implementar algumas coisas aí para a gente melhorar cada vez mais a nossa interação. Mas já está anotado e vamos fazer assim. Gente, mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Eu espero vocês na quinta-feira, às 19h55 para nossa live. Como eu disse, a gente está com 2 lives aí na semana, que é às segunda e às quintas. Então, eu espero vocês às 19h55 na quinta-feira. Gente, gratidão pela presença de vocês. Gratidão mesmo por vocês terem interagido muito aqui comigo. Eu gosto muito disso. E que a gente continue assim nessa interação. Gratidão. Até quinta-feira. E boa noite, gente. Tchau, tchau.